E aí, pessoal? Nós estamos de volta hoje para falar sobre cinema. Faz muito tempo que a gente não fala sobre cinema, porque não tem mais cinema, não existe mais cinema. E a gente tá vendo mais séries do que qualquer outra coisa, mas hoje nós estamos aqui para falar sobre mais uma estreia de um filme que não chegou no Brasil, por conta que ele estreou na Disney Plus, que é a peça da Broadway adaptada para os cinemas, Hamilton. Que não chegou também por causa do coronavírus, né? Ah, é verdade. Estava programado para chegar ano que vem nos cinemas lá nos Estados Unidos e provavelmente viria para cá. Eu suspeito pela Cinemark, que é Pode ser, é bem quem possível. sempre traz. E agora, por causa do coronavírus, nem se sabe se os cinemas vão sobreviver, quanto mais se eles vão ter como passar Hamilton. Eu acho que foi uma baita de uma jogada, porque eles lançaram no final de perfeito. semana do 4 de julho. Então, antes da gente começar a nossa review, não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, para que você possa acompanhar mais vídeos como esse toda semana, mais reviews de outras séries e filmes, etc. Dá uma passadinha no nosso grupo no Facebook, nós temos página, nós temos Twitter, tudo isso. Procura a gente lá para conversar mais com a gente. E a gente também tem um Apoia-se, apoia.se/canal SideQuest, onde você pode nos apoiar a partir de R$1 e ajudar a gente a manter esse formato semanal de vídeos. E, Maria... A Maria é a grande fã, ela vai saber falar melhor do que eu. Como é que foi a experiência? Faz, eu acho que desde 2017, que a única coisa que eu escuto no meu Spotify é Hamilton. E eu queria muito ir assistir. Uma das viagens que a gente estava programando para talvez fazer esse ano era para tentar ir a Nova York. E daí agora com o coronavírus não tem mais a Broadway. Foi uma experiência legal, porém faltou alguma coisa pra mim como fã. Faltou emoção. Não digo que faltou emoção, mas faltou a questão de estar lá assistindo. Claro, é outra. Sabe? Talvez pra uma pessoa que nunca tenha ouvido as músicas, nunca tenha ouvido falar, vai ser uma revelação, assim. Porque foi isso que eu senti da primeira vez que eu ouvi Hamilton. Que eu ouvi viu, né? Tu já Hamilton. assistiu também outras... Eu assisti porque tinha moqueado no YouTube, então eu assisti. Quando eu comecei a ouvir também. E falta, assim, um pouquinho daquela sensação de tu estar ali assistindo. Porque a gente assistiu, antes de ver Hamilton, a gente viu a review da IGN que eles fizeram. Ah, sim, E é eu verdade. concordo plenamente com eles que os close-ups que eles dão nos atores estragam um pouco Eu tava pensando nisso. do teu envolvimento na peça. Porque não é só o rosto do Claro. ator que exprime o que tá acontecendo. Porque nem todo mundo vai sentar ali na frente e poder ver o rosto do ator pra saber o que tá acontecendo. Então todo o palco, os dançarinos, a montagem desse palco estranho que eles construíram, totalmente singular que eles construíram pra peça, que não tem quase nada, só tem um chão Basicamente que roda. as pessoas caminhando e fazendo. O chão roda Elas quando são um cenário também. Exatamente, as pessoas Porque são tu vê muita cenário. gente no cenário, assim, espalhada. Os bailarinos quase não têm figurino, às vezes eles colocam uma jaqueta ou outra coisa assim, mas na maior parte do tempo eles não têm um figurino específico. E eu senti falta de ver o que tá acontecendo na peça como um todo. Porque às vezes os bailarinos roubam a cena, apesar de não ser esse o propósito deles. não ser esse o propósito, mas É que eu entendo que quando tu vai ver uma peça da Broadway, o interessante é tu ver o todo, tu ver tudo aquilo lá. Uma das que a gente assistiu foi a do Rei Leão. A do Rei Leão é maravilhosa por conta disso, porque tu vê tudo aquilo que tá acontecendo no fundo. E eu entendo também que às vezes eles não são tão bons atores faciais, que tu precisa ter... A interpretação deles é no corpo e não é tanto no rosto. na voz e no corpo. Porque quando a pessoa tá lá sentada a 600 metros de distância deles e só consegue ver os pontinhos no palco, que eles têm que ouvir a emoção na voz e eles precisam ver a movimentação corporal da pessoa pra ela ter essa sensação de emoção. Apesar disso, eu não achei que foi tão não me distraiu tanto os close-ups, porque eu acho que tem atores muito bons ali. Isso tem. Um deles não é o Lin-Manuel Miranda, mas a gente vai falar disso depois. Lin-Manuel Miranda não é um bom ator, eu já disse isso várias vezes aqui. Eu acho ele uma pessoa genial, eu admiro ele muito, mas eu não acho ele um bom ator, nem muito bom cantor. Então assim. eu não acho que tenha sido assim ruim demais e tenha sido muito distrativos esses close-ups. É a primeira vez que eu assisti a peça completa, eu já tinha visto alguns clipes, algumas cenas. Eu acho que eles conseguiram dramatizar bem e é muito bom ver os atores que são bons e eles conseguem ter uma boa interpretação, mesmo eles botando os pulmão pra fora naquilo ali.
Então, quando dá aqueles close-ups, é uma coisa assim, é o diferencial de tu não tá na Broadway. O fato de tu estar na Broadway, tu vai ter uma experiência. Em casa, tu precisa ter uma outra. E qual é essa experiência? É tu conseguir dar uma proximidade a eles, tu sentir mais próximo deles, tu tentar te colocar na situação onde eles estão. Fora alguns momentos, assim, que eu realmente acho que também, tipo, tem alguns takes que tava o pessoal dançando atrás, era um pouquinho irritante, porque eu queria ver o que as pessoas estavam fazendo atrás. Mas quando eles estavam sozinhos, era legal ver isso aí. Tem uma outra coisa também que eu acho muito interessante nesse palco, que é muito único, que ele gira em sentido horário e anti-horário. Ele tem tipo uma rodelinha no meio que fica girando. Sim. E isso incomodava um pouco, porque aquele momento tu precisa ver o todo, tu precisa ver a mise-en-scène. Tipo na Skylar Sisters, na música sobre elas. Elas vendo elas caminhando, como se elas estivessem caminhando na praça, procurando as pessoas da Revolução. Faltou a gente ver um todo. Mas já em Burn, que é aquela música que a Eliza Skylar canta, falando sobre como que é ela falando e lendo as cartas que o Hamilton mandou pra ela, depois que ele publicou que ele havia traído ela no jornal. Aquele momento ali eu achei que mostrar o close-up foi necessário. Porque era só ela ali, então cabia naquele momento. Com certeza. Sabe, mas em vários momentos eu achei que isso me distraiu um pouco. Não te distraiu, me distraiu. Eu, como primeira vez que eu assisti a série, eu já conhecia um pouco as músicas, não todas. A série não. A série, o filme. Mas eu já conhecia um pouco as músicas, porque a Maria ouviu bastante e eu ouvi bastante também elas nesse meio tempo. Mas ainda assim, tinha muita música que eu nunca tinha ouvido antes. Então foi legal de ver isso. Eu gostei bastante, eu achei que teve alguns momentos extremamente emotivos, principalmente na primeira parte. E eu tenho uma coisa que eu acho que é com todos os musicais quase, mas o segundo ato sempre me perde um pouco. O primeiro ato me prendeu 100%, quando começou o segundo ato eu fiquei meio um pouquinho afastado, mas daí começou a tocar algumas músicas que eu meio que conhecia, eu comecei a me inteirar da história. Começa com Thomas Jefferson. É que a parte da guerra é muito mais interessante. Pois Entende? Tipo, tem umas coisas legais no segundo ato, mas eu gostei muito mais do primeiro. Pra quem não sabe, tá? Só pra gente referenciar aqui, que é bom a gente falar às vezes, Hamilton é uma peça sobre... que conta a vida desse Founding Father, a gente pode chamar? Sim, eles chamam ele de Founding Father. Um dos fundadores dos Estados Unidos, que era um imigrante porto-riquenho, eles enfatizam... Do Caribe, eles falam que é do Caribe. Perdão, Então ele é um cara que foi extremamente ele é um bastardo, influente. Órfão, filho de uma prostituta. Filho de uma puta. Dá pra fazer a versão em português aí, ó. Mas é uma história muito interessante, porque é um cara que... e nesse momento, principalmente da nossa geopolítica, é esse cara que é um imigrante que chegou lá, conseguiu... ele brigou pra fazer a nação dele dar certo. Ele brigou pra construir a nação dele. E o que eu acho legal dessa história é que eles não pouparam socos à parte dele, que era ruim. Sim. Obviamente, e aqui acho que vem da questão da interpretação, eles não vão mostrar todos os podres dele. Porque nessa época tinha muita coisa ainda além disso. Racismo, ele era racista, já foi dito várias vezes em várias histórias que contaram sobre ele depois. Os historiólogos, os historiadores dizendo que não, ele tinha problemas, ele era racista, ele tinha algumas coisas assim que não eram uma coisa assim muito de bom caráter vistas hoje. Mas eu acho que o mais interessante é a ideia que a história vende e que a peça traz de não mitificar o homem, porque ela mostra ele como uma pessoa problemática, uma pessoa que tinha falhas de caráter em diversos momentos, não só na vida pessoal dele, como também nos momentos que ele teve que tomar algumas decisões políticas um pouco controversas, mas ela cria um ideal que talvez fosse o ideal de uma pessoa realmente patriota e preocupada com seus semelhantes e preocupada com seu país. E nisso eu acho que a história ganha muita força nesse momento em que nós estamos sempre com essa questão de democracia em briga, os conflitos, principalmente nos Estados Unidos. E eu acho que veio bem a calhar. Não é pra focar no homem, o homem é problemático, mas o ideal que ele carrega é verdadeiro. Sim. E... pode parecer chato quando a gente fala sobre... Parece. É uma história sobre um dos fundadores dos Estados Unidos e a vida dele. E é um musical. Nem um pouco chato. Não. Assim, ó, tem diálogo... Se tem algum diálogo, é tipo 2 ou 3. São músicas emendadas. Todas elas.
E são músicas de rap, hip hop, R&B. E são músicas grudentas. Sim. E que falam alguma coisa. Muito bem compostas. Muito bem compostas pelo Lin-Manuel Miranda. No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one really knows how the game is played, the art of the trade, how the sausage gets made. We just... Ele queria fazer, se eu não me engano, no começo ele ia fazer um álbum visual sobre o Alexander Hamilton, depois que ele leu uma biografia dele. E daí ele acabou virando um musical e acabou virando a maior febre da Broadway em um bom tempo. É. Inclusive, outra peça que ele escreveu e atuou foi In the Heights, que agora vai virar filme. Era pra estrear no fim desse ano e agora foi adiado pro ano que vem. E tem um dos atores de Hamilton, do elenco original de Hamilton, no papel principal, que é o Anthony Ramos, que faz o Philip Hamilton na segunda parte e o John Lawrence na primeira parte. E eu acho que ele canta muito bem. Pra mim, ele é um dos que canta E ele é um bom ator, porque ele tem uma das cenas mais... Ele interpreta uma criança e ele interpreta um soldado. Então, ele tem essa mudança e tu crê que ele é uma criança de 9 anos quando ele tá cantando. Então... E a gente já viu ele em Unbreakable Kimmy Schmidt, se eu não me engano. Ele é um cara do TI em Unbreakable Kimmy Schmidt ou em Younger, eu não lembro qual dos dois. Em Younger. Em Unbreakable Kimmy Schmidt é o David Diggs. Que é o Thomas Jefferson. Que é o Thomas Jefferson e o Lafayette. E aí é que vem, né? Tipo, o Lin-Manuel Miranda escreveu, compôs as músicas, compôs as letras, escreveu as letras. Eu entendo assim que, tipo assim... Ok, ele vai atuar como ele quis atuar. E eu acho que ele deu uma personalidade própria. Eu acho que na forma como ele joga as rimas, funciona muito bem o Hamilton. Mas aí que vem o problema, tipo, ele é o ator mais fraco de todo o elenco. É que ele é carismático. Ele é carismático, exatamente. Essa é a questão do Lin-Manuel Miranda, entende? Ele é carismático e ele é inteligente. Entende? Toda vez que eu tô ouvindo Hamilton, é aquelas coisas que eu fico com inveja de eu não ter feito, sabe? Sim, E daí isso me faz admirar muito. Claro. E eu admiro muito ele, eu acho ele muito carismático. Isso é o que ele traz pra Hamilton. E eu acho justo. Pro papel do Hamilton. E eu acho justo ele interpretar o Hamilton. Acho que, tipo, por tudo que ele passou, eu só acho que de repente agora as pessoas estão substituindo ele, posso estar saindo um pouquinho melhor na questão. Talvez. Nas outras questões, de cantar melhor, de não puxar tão pra baixo quando chega no momento dele, de estourar, porque ele não estoura que nem os outros. Não. Ele não estoura que nem o Lafayette, ele não estoura que nem o Thomas Jefferson, que é o mesmo personagem. Ele não estoura que nem o Hércules, que quando eles revelam que ele é um espião e ele sai dançando ali, destroçando também, muito boa a atuação dele. E como eu disse, como o King George, que não se mexe nada e ele ocupa o palco inteiro sozinho. Então, falta esse quesinho, assim. É o ponto fraco de Hamilton, é o cara que criou Hamilton, infelizmente. Na minha opinião, assim, apesar de eu achar que eu não consigo ver outro ator interpretando Hamilton Exatamente. agora. Exatamente. Mas vendo a apresentação, ficou devendo. Vendo a apresentação completa como um todo é o que ficou me incomodando, assim. Porque de resto foi impecável, assim, eu acho que todo o elenco é maravilhoso. É 3 horas e pouco, mas era de se esperar que fosse... 2 horas e 40. Não era 3, não é 6 horas Não. e meia. 2 horas e 40. E pra mim, eu acho que quem mais me surpreendeu ali, foi a Renee Elise Goldberry. Eu acho que pra mim ela foi a melhor de todas, que é a Angelica Schuyler, que era uma atriz que eu já tinha visto antes em The Good Wife, em Law & Order SVU, ela tá em Altered Carbon. E quando eu descobri que era ela que cantava da Angelica, eu fiquei muito surpresa. E daí ver ela ao vivo cantando, tipo, parece a gravação, não é? Não é ao vivo, não, porque nós não tava vendo ao vivo, né? Nós tava vendo gravado. Não, mas ela cantando ao vivo. Sim, é na frente de uma plateia. Ela cantando ao vivo e é igual a gravação. Eu fiquei ainda mais chocada. Ela canta muito. Com a potência da voz dela. Ela também é muito carismática, eu acho. Que eu acho que daí... eu não sei se isso foi intencional, mas aí faz a Philippa Sue, que é a Eliza Schuyler, ficar muito apagada perto dela, sabe? Mas eu acho que é pra Angélica ser essa pessoa dominante sim. E a Eliza ser essa pessoa mais... reprimida. Não digo reprimida, mas mais tímida, sabe? Tipo, mais fechada. E que é o que a gente vê bastante quando a gente vê Helpless e Satisfied, que são os dois contrapontos delas da mesma noite, como elas veem a mesma noite e a reação que elas tiveram ao encontrar o Hamilton. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto em Hamilton é como eles tratam a derrocada dele como sendo um reflexo
dessa inquietação dele e dessa necessidade incessante de criar um legado. Da insatisfação dele com tudo. Ele nunca tá satisfeito com nada. Ele nunca tá satisfeito, ele tá inquieto. Uhum. Ele tá sempre inquieto, ele precisa fazer mais, ele precisa escrever mais, ele precisa ser mais. E que é o que acaba sendo a queda dele quando ele publica o caso amoroso dele no jornal pra poder, digamos, ele acha que sendo a pessoa que fala isso pra todo mundo, isso vai trazer Vamos ver que ele é honesto. Honestidade, seriedade, sinceridade, que ele tá ali pra aceitar as consequências dos atos dele, e acaba sendo o que impede ele de concorrer a presidente depois contra o Thomas Jefferson, e que daí leva eventualmente ao duelo dele com o Aaron Burr. Que é também uma outra coisa, né? Tipo, essa questão da impulsividade dele, de não conseguir se conter. Ele já teve uma outra situação onde um amigo dele teve que duelar porque ele não conseguia aguentar, sabe? Não conseguia se conter, e as pessoas diziam, baixa a bola. Que nem do Aaron Burr, que também é um ótimo, o ator que faz ele é maravilhoso também. Leslie Odom Jr. Que ele fala pra ele, sorria mais, fale menos, e ele não consegue se conter, ele vai lá e faz isso. Aí o filho dele diz que não, tem que duelar. Daí ele, não, vai lá então, filho, duela então que vai ser uma boa. E aí o guri vai lá e morre também. Então, tipo, é foda, assim, porque tu vê, assim, que, tipo, todas as coisas que faziam ele ser uma pessoa incrível, foram causas da própria derrota dele. E o Aaron Burr como um grande contrário dele, o total oposto. Sim, que enquanto ele tinha orgulho de falar o que ele pensava e de lutar pelo que ele acreditava, o Aaron Burr preferia ficar nas sombras e esperar pra ver o que ia dar certo, pra daí ele poder se posicionar do lado do que tava certo, mas que foi o próprio Hamilton, as ações do Hamilton que empurraram ele pra daí sair. E também foram, porque ele culpa o Hamilton de todos os problemas dele, mas o maior problema dele foi que ele não tomou o próprio conselho que ele deu pro Hamilton na hora de concorrer a presidente e falou mal do Thomas Jefferson, tirando dele a vice-presidência, que daí ele culpou o Hamilton por ter ficado do lado do Thomas Jefferson. Isso na peça, eu não tô entrando no mérito de quão historicamente real tudo aquilo é. Não, tem muita... Falando do que aconteceu na peça. Sim. E analisando sobre essa ótica. E assim, esse filme não tem data de lançamento no Brasil, então se você vai ter que assistir, você vai ter que piratear, obviamente. E uma das coisas que pode afetar, e me afetou bastante, foi o fato de não ter legendas, nem em inglês. Porque a Maria sabe as músicas de cor e ela canta junto, então era mais difícil ainda de eu conseguir entender o que eles estavam falando às vezes. Mas dentro da história tu consegue entender, só que às vezes eu tinha que perguntar, porque eles falam muito rápido, as letras são muito corridas, a forma como eles falam é muito... eles misturam muitas palavras, principalmente quando é o Lafayette cantando, que daí eu não entendi bosta nenhuma do que tava acontecendo. Oui, mon ami, je m'appelle... que daí, entende? Tipo, tem coisas que ele falava em francês. Naquela parte em que o George Washington pede pra ele ser a mão direita dele. Não, pro Lafayette. Ah, tá. Immigrant, we get the job done, nessa parte, sabe? Sim. Que ele pede pro Lafayette voltar, pro Lafayette ser um capitão. Eu não sei cantar aquela parte, porque eu não entendo nada do que ele disse. Pois é. E falta um closed caption ali pra ajudar. Hamilton. Então isso é uma coisa que pode... Então isso é uma coisa que pode atrapalhar um pouco pra quem não entende muito inglês e não consegue, quer tentar entender melhor a história. Por isso que talvez a falta de diálogos é um empecilho, assim, fora a falta de proximidade com os nomes, né? Porque como fala muito sobre a história dos Estados Unidos, talvez nem todo mundo vai estar familiarizado com o que está acontecendo ali. Então pode ser que seja um pouco mais difícil de entender, mas ainda assim... por ser músicas tão grudentas e ser tão diferente do que a gente espera de um musical, é uma excelente oportunidade para vocês conhecerem um pouco mais sobre musicais, principalmente da Broadway agora, e de um que tá fazendo sucesso nesse momento, quando normalmente a gente só consegue ver um musical depois de anos que ele já saiu de cartaz ou que ele já tá 35 anos em cartaz. Esse recém tá fazendo, sei lá, seu 5º, 6º ano. Sim, 2016. 2016? Então é 4º ano. 4º ano só? Tem certeza? Não é 2015? 2016. Então assim, faz menos de 5 anos que ele tá, vocês nunca vão mais provavelmente poder assistir ele com esse elenco original. Agora um outro elenco que tá trabalhando, que tá fazendo isso.
Então uma oportunidade ótima pra vocês não perderem. Eu acho que é um musical sensacional que vale a pena conferir. É uma ótima experiência. Apesar de todos os pesares, eu não conseguia tirar o olho da tela. Muito grudento. E eu só não sou muito fã eu gosto do segundo ato, eu só não gosto muito do fim. Eu não gosto a partir da parte do duelo do Philip Hamilton. Eu não gosto muito a partir daquela parte ali. Eu acho muito triste aquela música do fim. Mas, anyways... É muito bom. Eye of the Hurricane ainda é um dos meus músicas favoritas. Então, é isso aí, gente. É isso aí. Então tá, o que você achou de Hamilton? Você já assistiu? Você vai assistir? Você gosta de musicais? Você assistiu algum musical? Deixa aqui nos comentários. Deixa um like no vídeo pra que a gente possa chegar mais longe. E compartilhe esse vídeo em outras redes, caso você tenha curiosidade ou queira que mais pessoas assistam Hamilton. Não esquece também de se inscrever no canal para receber vídeos como esse toda semana. E não esquece de marcar o sininho, que daí você recebe primeiro a notificação logo que o vídeo entrar no ar. E dá uma olhadinha, nós temos redes sociais, nós temos página no Facebook, grupo fechado onde a gente conversa com vocês, e Twitter pessoal e do canal, todos aqui na descrição, você pode clicar ali para participar. E claro, o nosso apoia.se/canal SideQuest, onde você pode nos apoiar com a partir de R$1 por mês. Até mais! Tchau!